Bem-vindo a este ensino. Estou tão animado com isso, mal posso esperar para compartilhar essa palavra com você. Hoje vou falar sobre os convênios. E você vai ver que não estamos mais sob a lei de Moisés. A aliança com Moisés acabou, está fora. Não é para nós, então não devemos tentar cumprir a lei. Não, Jesus trouxe algo melhor. Ele veio para criar uma nova aliança. Então, não somos chamados para viver pelo antigo, pela letra, como a Bíblia diz, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. E isso é o que você viu. Quando Moisés desceu com os 10 mandamentos, com a lei, já infringimos a lei e 3.000 pessoas morreram. Mas quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, 3.000 ganharam uma nova vida. Por quê? Porque a letra mata e o Espírito dá vida. Vida, e você vai. Aqui está algo que acredito que muitos de vocês nunca ouviram antes. E vai abrir seus olhos, vai libertá-los para viver a vida que Deus tem para vocês. Você, uma vida em liberdade, uma vida onde você é santo, onde você não vive no pecado, mas a vida. Essa vida não vem tentando seguir a lei, essa vida vem focando na nova vida e na vida espiritual. Espírito, então acredito que este ensino vai te ajudar e libertar. Deus te abençoe. Bem-vindo à Escola Pioneira e bem-vindo a este ensino. Estou realmente ansioso para compartilhar esta palavra com você. Eu acredito que essa palavra hoje vai libertar muitas pessoas. Isso vai ajudar você a entender a grande imagem do que é a nova aliança, o Novo Testamento, o que Jesus veio fazer, o que fazer e como podemos caminhar em liberdade. E eu acredito que essa palavra é tão importante, estou tão ansioso para compartilhá-la. Antes de começar, quero compartilhar um testemunho. Da última vez que falei foi a partir do livro de Hebreus. Hebreus e eu recebemos muitas respostas disso, e eu só quero ler 2 testemunhos que recebi da lista. As últimas lições, e acredito que este show, uma boa imagem do que é o meu coração e o que Deus está fazendo hoje. Um escreveu para mim: Torben, eu acabei de descobrir que sou um cristão. Eu sou um cristão, eu sou um... Terminei a lição 15, uma palavra, maravilhoso. Comecei a ler Hebreus, depois de assistir ao vídeo, frequentemente. Lendo a Bíblia inteira de cabo a rabo. Voltei 20 vezes, ouvi no CD, mais de 40 vezes e milhares de horas de estudo na Bíblia. Eu nunca li Hebreus, Hebreus como eu sou agora. A sabedoria que você apresentou transformou totalmente minha vida para um maior desejo de santidade. Então, eu tenho desde que eu era criança, desde 1972, obrigado por falar a verdade. Eu amo seu ensinamento. Ela está transformando minha vida. E eu amo isso porque mostra o que Deus está fazendo. Aqui temos uma pessoa. Quem leu a Bíblia de uma ponta a outra cerca de 20 vezes. Quem a escutou em CD 40 vezes. E quem leu a Bíblia de uma ponta a outra cerca de 20 vezes. E tenho milhares de horas de estudo na Bíblia. Mas depois que ela ouviu a última lição na Escola Pioneira, ela entrou e leu Hebreus mais uma vez. O que ele disse: eu nunca li isso. Como eu estou agora? E ela está dizendo que esses ensinamentos estão transformando minha vida.
E isto é o que eu desejo fazer. Quero tirar os óculos de nós, nossa tradição. Também quando se trata de ler a Bíblia, também quando se trata do que ouvimos. Muitas coisas que ouvimos sendo ensinadas nas igrejas hoje. E nós acreditamos, se isso fosse verdade, verdadeiro, e disso nós obtemos alguma compreensão de quem não está construindo sobre a Bíblia, mas sobre a tradição, e quando lemos a Bíblia pensamos, sim, olha, isso é o que ouvimos. Mas não é, só achamos que é assim. Por quê? Porque lemos a Bíblia com óculos. É o que eu venho dizendo antes, se você estuda para se tornar um padre luterano, você pode ver que o batismo de bebês é bíblico. Muitos podem ver isso, mas nós que não temos esse background, ficamos como você pode ver isso? Como você pode pensar que é assim? Mas é por causa dos óculos, por causa da maneira... Estamos acostumados a ver isso. E acredito que o ensino de hoje vai te dar uma visão ampla e vai te ajudar a tirar os óculos. Você então pode entrar. Gosto dela. E lendo a Bíblia de uma maneira nova. E como ela, isso vai transformar sua vida. Outra pessoa me escreveu: tenho que dizer que nos últimos dias me peguei me arrependendo. Adoro como o Espírito de Deus te fez destemido. Suas últimas 2 lições me tocaram profundamente. Estou passando por uma grande mudança como resultado. E então ele continuou: o pecado começou na escola primária. Tenho visto mais milagres e curas do que jamais vi nos últimos 25 anos de ministério. Esses ensinamentos são radicais e bíblicos e só servirão para aumentar a fé e a obediência. Obrigado por escutar e obedecer. Então aqui temos uma pessoa, novamente, quem tinha um ministério forte, que estava servindo a Deus, que conhecia a palavra, mas com esse ensino ele se encontrou em profundo arrependimento. Através deste ensino, ele passou por uma grande mudança. E o resultado é que, desde que começou a escola de pioneiros, ele tem visto mais milagres. Mais cura do que ele fez nos últimos 25 anos. Fizemos ministério. E é isso que eu acredito. Eu acredito que esse ensino vai nos ajudar a tirar os óculos. Ajude-nos a entrar em uma grande mudança em nossa vida pessoal com Deus. E o resultado dessa vida são milagres, é cura. O resultado é que as pessoas estão sendo salvas, a vida está mudando e a igreja está crescendo. E vivemos a vida como lemos no livro de Atos. E de novo, eu amo testemunhos e poderia contar muitos desde a última vez que fiz o vídeo. Eu ensino aqui, estivemos na Inglaterra e foi tão incrível, eu encorajo você a ver o vídeo da Inglaterra. Era na igreja da Inglaterra, mas havia uma liberdade como... É muito raro eu experimentar. Houve uma liberdade, eu estava apenas compartilhando a palavra. E as pessoas foram salvas e curadas. E fomos libertados, e foi tão forte que batizamos 8 pessoas. Saímos em nome, outro lado da rua, onde havia outra igreja que tinha um local de batismo. E nós batizávamos as pessoas lá baseado na própria fé e vida com Deus. Mudamos e estávamos em Londres e vimos pessoas sendo libertas de demônios e curadas. E muitas coisas aconteceram. E Deus está fazendo isso quase todos os dias agora. Há alguns dias conheci uma mulher que tinha Deus Salve há 2 semanas em nosso site. E ela havia passado por uma libertação, mas não estava totalmente livre. Quando oravam por ela frequentemente, ela tossia e algo acontecia. Uma depressão, doença, um demônio precisava sair dela. Mas eu a conheci há alguns dias e orei por ela e ali ela foi libertada. E foi tão forte novamente, éramos eu e ela em um pequeno quarto e o Espírito de Deus veio. Veio e ela estava assim, a paz. Paz, a paz. Nunca experimentei uma paz assim, essa paz, e chorando, e eu quase chorando, e foi tão forte. O Espírito de Deus veio em um quarto pequeno.
Ela me escreveu alguns dias depois, no dia seguinte, Torben, que dia adorável ontem. Maravilhoso! Eu agradeço a Deus todos os dias por me guiar por este caminho. A última coisa me deixou ontem, no começo, quando oraram por mim, eu estava tossindo e lutando, porque o mal tinha que sair. Mas ontem ele me deixou e fui curado. Tchau, Deus abençoe. Uma paz, ó que paz, uma paz maravilhosa, e ela está falando sobre essa paz. E ela está me agradecendo e agradecendo a Escola Pioneira e tudo mais. Então ela também me escreveu que, mal posso esperar para ser orada novamente e receber o Espírito Santo. E quando ela escreveu isso, eu fiquei tipo, vamos lá, você tem o Espírito Santo. Com certeza você tem isso, porque quando orei por ela, vi o Espírito descer sobre ela. Então eu escrevi para ela, você tem isso, é só começar a falar. E então ela me escreveu algumas horas depois, isso é tão maravilhoso. Eu apenas fico observando. Estava saindo de mim, não sei de onde. A palavra estava vindo do meu espírito. E agora estou falando em línguas. Agora estou adorando a Deus. Isso é tão incrível, como você sabia? Sabe, como você sabia que eu já tenho o Espírito Santo? Eu amo isso, amo o que Deus está fazendo. E acredito que este ensino hoje vai te ajudar. Ajude-nos a entrar e ver mais disso. Vida. Veja mais vida mudando. Veja o que tenho lido e dito aqui com os testemunhos. A última vez que falei sobre ter recebido graça em vez de graça, é isso que pode ser. Ser traduzido em vez de cair, graça em vez de graça. A lei foi dada através de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quando se fala disso, está falando de uma aliança. Porque Deus fez uma aliança com Moisés, que foi construído sobre a lei. Mais tarde, Deus criou uma nova aliança com Jesus, baseada na graça e na verdade. Então, está falando sobre uma aliança. A lei veio através de Moisés. A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. E então, Romanos está dizendo, o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está sob a lei, sobre a graça. Dizendo de outra forma, quando você está sob a lei, o pecado terá domínio sobre você. Mas quando você está sob a graça na nova aliança, o pecado não tem domínio sobre você. Se eu olhar para a igreja hoje, há muitas pessoas na igreja que ainda vivem sob a lei, que ainda estão sob a lei, ainda vivendo sob a antiga aliança. E por causa disso, eles não experimentam sua liberdade do pecado. Na vida deles, o pecado tem domínio sobre eles. Sobre eles, em suas vidas, eles focam no pecado o tempo todo. Pecado é uma coisa difícil. Eles estão lutando contra o pecado e sentem que o pecado os prendeu. Eles e o pecado têm domínio sobre eles. Mas quando você começa a caminhar na nova aliança, sob a graça, sob a verdade, o pecado não tem domínio sobre você. Você experimentará uma liberdade tão incrível, sentirá uma paz. E estas são algumas das coisas sobre as quais vou falar hoje. Antes de começar, gostaria de orar, Deus. Agradeço por esses testemunhos, agradeço por tudo o que estás fazendo. Deus, eu te agradeço porque vamos ouvir mais testemunhos das vidas das pessoas sendo mudadas. E eu oro a Deus, que este ensino hoje vai libertar o corpo, vai abrir os olhos de Deus. Então, as pessoas podem entrar e andar sob a graça, andar na nova aliança. Fim, Deus venha com seu Espírito Santo abrir os olhos deles, abrir os ouvidos deles, abrir os corações deles. Deus, para que eles possam receber tudo o que você quer dar a eles hoje. Hoje vem com o teu Espírito Santo e me ajuda a compartilhar esta palavra de Deus. Então vai ser uma palavra que vai libertar as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Vou continuar, vou falar sobre o novo e as antigas alianças e as diferentes alianças na Bíblia. Se você não conhece a palavra aliança, aliança é quase como outra palavra, é testamento. Se uma pessoa vai morrer, antes dessa pessoa morrer na nossa vida cotidiana, ela pode sentar e escrever um testamento.
Naquele testamento, se ele diz quem vai tê-lo, o que ele possui. E esse testamento pode ser com condições ou sem condições. Se ele escrever um testamento com condições, pode ser que você herde esta casa, sob a condição de não vendê-la e fazer assim e assim. Há histórias sobre isso onde as pessoas escreveram testamentos com condições. Essa gente, essa pessoa, o testamento está escrito, pois ele não pode entrar e mudar o testamento, não pode entrar e dizer, acho que deveríamos adicionar isso e isso e isso, não. O testamento, quando isso estiver escrito, só podemos fazer uma coisa dentre duas, aceitá-lo. Condições ou podemos deixar como está. Nós não podemos entrar e mudá-lo. Então, quando Deus faz uma aliança conosco, com as pessoas, caramba, não podemos entrar e dizer, Deus, eu acho, devemos mudar isso, acho que devemos mudar, acho que devemos fazer isso. Não podemos aceitar ou podemos deixar como está. Não podemos entrar e mudar isso. Agora vamos passar por diferentes pactos na Bíblia. E eu quero dizer isso, se você não sabe tanto sobre Abraão, Moisés e Davi e algumas das pessoas que vamos olhar. Eu sei que há muita informação no começo, mas vai ser realmente muito interessante mais tarde. Então, eu só te encorajo a continuar comigo. Quando eu estiver passando por algumas dessas informações, porque quando eu estiver passando por isso mais tarde, quando formos olhar o Novo Testamento, a Nova Aliança, você também verá uma imagem muito clara de como tudo está. De alguma forma, leva ao tempo em que vivemos hoje. Então, isso é realmente importante. A primeira coisa que vamos observar é o pacto de Deus com Jesus Cristo. N-O-A-T. Posso dizer que a história é que Deus criou o céu e a terra e tudo no começo e colocou Adão e Eva no jardim. Mas eles pecaram e foram expulsos do jardim por causa do seu pecado. E a morte veio ao mundo. E um pouco depois, Deus se arrependeu de ter criado o homem porque estavam sempre fazendo o mal. Então Deus queria destruir toda a terra. Mas ele encontrou Noé e Deus salvou Noé e sua família, dizendo a eles que devem construir uma arca. E eles construíram aquela arca e quando saíram dela, Deus fez uma aliança com eles. Ele disse a eles que a vida é sagrada. E ele ensinou sobre a vida. O que Deus quer fazer agora, e depois ele diz, você pode ir e ler depois se quiser em Gênesis capítulo 9. Então Deus diz, eu agora estabeleço minha fé em vocês, eu estabeleço minha fé em vocês. Meu pacto com vocês, somente com vocês, com os descendentes depois de você. Deus estabeleceu uma aliança com Noé. E ele é a sentença após Noé, e quem é isso? Somos você e eu também. Porque essa aliança não foi apenas com Noé, foi com toda a terra. E na aliança, Deus está dizendo que ele estabelecerá aliança e nunca mais um dilúvio destruirá toda a terra. Nunca mais haverá uma inundação, ele disse. E este é o sinal do pacto que estou fazendo entre mim e você e toda criatura viva. Para a geração futura. Coloquei meu arco-íris na nuvem e seria um sinal da aliança entre mim e a terra. Podemos dizer aqui que Deus fez uma aliança com Noé e conosco. E ele disse, nunca mais Deus destruiria todo ser vivo por meio de um dilúvio. E ele colocou o arco-íris como um sinal disso. Aliança. No Novo Testamento, eles também estão falando sobre Noé. Você lê sobre Noé em Hebreus, capítulo 11. E você lê sobre isso também em 1 Pedro 3, quando fala sobre salvação, quando fala sobre batismo. Pedro está dizendo isso. Ele está falando sobre a arca.
que salvou apenas algumas pessoas, 8 pessoas foram salvas através da água. E essa água simboliza o batismo que agora salva você. Não é remover sujeira do corpo, mas um apelo a uma consciência limpa diante de Deus. Então, quando o dilúvio, o que aconteceu lá, é uma imagem hoje do batismo que agora salva. E continuamos. Deus depois criou uma aliança com Abraão. E Abraão tinha 75 anos e Deus disse a ele que deveria deixar sua casa, sair para um lugar que Deus queria levá-lo. E Abraão, por sua obediência, por sua fé, tornou-se um homem de Deus. Herdeiros da justiça. E você lê sobre ele também em Hebreus capítulo 11. E essa aliança foi com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Jesus, quando está no Novo Testamento, ele fala sobre Deus. Ele fala sobre o Deus de Abraão, Isaac e José. Jacan Tracy, este é o nosso Deus hoje, o Deus de Abraão, Isaac e Jacan Tracy. E naquela aliança, Deus disse diversas coisas. Deus disse que ele abençoaria Abraão e eles se tornaram um grande evangelista. Nações são grandes pessoas. Ele está falando sobre muitas pessoas descendentes de Abraão e está falando sobre uma nação. Está falando sobre a área de Israel, que Deus quer dar aos seus descendentes. Eles estão dizendo que todos que te abençoarem serão abençoados, e todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Verso, e então ele disse a ele, como sinal dessa aliança, que a circuncisão não é um sinal da aliança. Vou ler apenas um pouco disso, e também é realmente interessante. Ele diz aqui para Abraão, morto, Deus em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Mas esta é a minha aliança. Com você deve manter entre mim, você e seus descendentes depois de você, todo homem entre vocês deve ser circuncidado. E deverá ser circuncidado na carne do teu prepúcio. E isso será um sinal da aliança entre mim e ti. Me and you. Então ele diz que todo homem, toda pessoa que não for circuncidada será excluída porque ele havia quebrado minha aliança. Então, Deus criou uma aliança com Abraão, de que ele o abençoaria e ele vai ser um grande povo. Deus fez uma aliança com Abraão de que ele iria herdar o que ele vê, a terra, o que conhecemos como Israel. Era a aliança, o sinal que deveriam carregar dessa aliança era que eles precisavam ser circuncidados. No prepúcio, todo homem tem que cortar uma parte do prepúcio do pênis. E era o sinal que eles iriam carregar em seu corpo, e todos que não estavam carregando esse sinal ia ser cortado. Esta aliança é para... Quando falamos sobre nações, é a partir dos israelitas. É para essas pessoas. Eu não sou judeu. De muitas formas não é exatamente para mim, mas de muitas formas ainda é para mim, porque pela fé Abraão é meu pai, e a Bíblia diz que todo aquele que os abençoar será abençoado, e todo aquele que os amaldiçoar será amaldiçoado. E Deus é fiel, e quando você fala que Deus é fiel, significa que Deus é fiel à sua palavra. Abençoe Israel. Israel, você será abençoado, mas se amaldiçoar, será amaldiçoado. Por quê? Porque Deus é Deus. É fiel, e se você olhar para os países muçulmanos, o que eles estão fazendo? Estão amaldiçoando Israel. E eles, porque estão fazendo isso, olhe para os mapas, eles não são abençoados. Muitos lugares onde o Islã está tomando conta, o país deles não é abençoado.
Então, isso é realmente importante. Deus é fiel e vai fazer o que disse. E novamente no Novo Testamento. O Novo Testamento fala sobre isso novamente porque isso também é um retrato do tempo em que estamos vivendo. Eu vou apenas ler de Romanos 4, está falando sobre como a fé de Abraão era crédito para ele como retidão. Então ele recebeu a circuncisão como um sinal do selo da justiça que ele tinha, enquanto ele ainda não era circuncidado. O que isso diz? Isso diz que ele se tornou justo pela fé. Então, ele não se tornou justo por causa da circuncisão, mas por causa da fé. E a circuncisão é agora um sinal da justiça que ele já possui pela fé. E por causa disso, ele se tornou o pai de nós, que não somos circuncidados, mas que temos fé. Esse é você e eu que não somos judeus, e ele se tornou o pai dos judeus. E Romanos 4 fala sobre isso. E novamente, isso é uma representação da nova aliança em que vivemos hoje, o que Jesus diz. A nova aliança, ela afirma que aquele que acredita na nova aliança será salvo. Seu batizado será salvo. Mas não é como se recebêssemos justos pelo batismo, não, ficamos justos pela fé. Mas o batismo é um sinal, ficamos justos, nós tomamos por causa da justiça que já possuímos. Temos, então, não batizamos pessoas que não têm a nossa fé, elas precisam ter a fé e depois precisam se batizar. E eu só quero ler de Colossenses, porque em Colossenses capítulo 2, você vê que isso é uma imagem do batismo hoje. Pois em Jesus você foi circuncidado, com uma circuncisão, não profanação, realizada por mãos humanas. Mas quando você corta ou remove sua carne, quando você foi circuncidado por Cristo, quando foi batizado para Ele, e você foi ressuscitado com Ele. Então, naquela época, na antiga aliança, eles pela fé recebem a justiça que Abraão pela fé recebeu a promessa. E então eles cortam o prepúcio. Esta é uma imagem do que estamos vivendo hoje. Hoje somos circuncidados. Não na carne, mas no algodão do prepúcio. Não, somos circuncidados pelo algodão do pecado. Cortamos nossa antiga vida quando somos batizados em Jesus Cristo. Quão importante é o batismo na água. Conheço pessoas que dizem que o batismo na água não é importante. Por quê? Porque nos tornamos justos pela fé e não pelo batismo. Então não nos tornamos justos. Precisa ser batizado. O que Deus disse a Abraão foi que todos que não fossem batizados ser cortado, ou todo mundo que não for circuncidado será cortado. E Moisés viu isso mais tarde, porque em Êxodo capítulo 4, algumas gerações depois de Abraão, lemos que Moisés estava a caminho com sua esposa Zípora e seu filho. E nós lemos que lá Deus veio e tentou matá-lo. E a pobre esposa de Moisés, então, pegou uma faca, cortou o prepúcio do filho de Moisés. E quando ela fez isso, Deus o deixou sozinho e ele não o matou. E para nós, quando lemos Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26, em nossa mente não entendemos por que Deus veio para matá-lo. Por que Deus o mataria? Porque ele quebrou a aliança. Mas assim que Zípora, esposa de Moisés, pegou a faca e cortou o prepúcio do filho, Deus não o matou, Deus o deixou sozinho.
Então Deus é fiel. Deus é fiel. Isso significa que quando cumprimos sua condição, Ele é fiel. Manter sua aliança, mas se quebrarmos sua condição, nós quebramos sua aliança. Deus é fiel em tudo o que diz em sua palavra. Então, quão importante é o batismo? O batismo é real, realmente muito importante. Veremos isso mais tarde quando estivermos passando pelo novo pacto, o Novo Testamento. E é tão interessante quando falamos sobre batismo hoje, porque eu cresci em um país luterano e muitas pessoas na Dinamarca. Medo de falar sobre batismo, porque não queremos ofender a igreja luterana que coloca água na cabeça dos bebês. E eu tinha a mesma visão nos primeiros anos em que fui cristão, eu não falava sobre batismo. Mas então eu vi que não me é permitido não falar sobre isso, porque isso faz parte da aliança. Pode custar qualquer coisa seguir Jesus. Quando os judeus foram circuncidados, a circuncisão custou muitas coisas ao longo da história. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas na Alemanha queriam perseguir e matar os judeus, muito frequentemente dizem as pessoas abaixem as calças. E lá eles viram que carregavam a marca em seu corpo. Eles eram circuncidados. E porque viram, os nazistas viram que eram circuncidados. Eles foram mortos, isso custou-lhes a vida. Eles ainda fizeram isso por quê? Por causa do pacto. Antes, a circuncisão ao longo da história custou a vida de muitas pessoas de perseguição. Da mesma forma, o batismo na água custou a vida de muitas pessoas e perseguição ao longo da história. Quando os anabatistas começaram a batizar novamente pessoas pela própria fé embaixo d'água, o batismo bíblico, muitas pessoas foram perseguidas e mortas por causa da Igreja Católica, da Igreja Luterana, da Igreja Calvinista. Muitas pessoas têm que desistir de sua vida por causa dessa verdade. Mas hoje em dia é como se não importasse, não queremos ofender ninguém. Há pessoas ao meu redor, minha família, minha tradição, que quem vai me desprezar se eu fizer isso? Então eu não faço, porque você é justo pela fé e o batismo é apenas um sinal, não. Sim, o batismo é um sinal, mas é mais do que apenas um sinal da maneira como pensamos. E você vê isso muito claramente nisto. Também quero dizer que a igreja luterana e batizam bebês e dizem que, bebês precisam ser batizados porque eles chegaram no 8º dia. Você precisa ter fé antes de receber o batismo. Então não deveríamos batizar bebês, deveríamos batizar crentes. Eles confiam em sua própria fé e isso é o que você vê na nova aliança com Jesus Cristo. Então vamos continuar a aliança com Moisés. Quero dizer que a aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Moisés. Essa aliança é diferente. Por essas alianças, pois a aliança com Moisés era uma aliança. Eles não eram eternos, era apenas um período até que o ungido viesse, até o Messias em hebraico ia chegar, ou em grego, Cristo. Então, isso estava apenas na Bíblia. Era uma aliança que não era eterna, da mesma forma que essas alianças. E no capítulo 19 do Êxodo, no Monte Sião, Deus desceu e disse com os 10 mandamentos e o resto da lei e Deus, fazer uma aliança com o código Morse. E lemos em Êxodo 24, então Moisés veio e contou qual era a lei de Deus.
A lei diz, e eles disseram que tudo o que o Senhor disser, nós faremos. E então Deus, Moisés, pegou o sangue de animais e espalhou sobre o povo. E ele disse, este é o caminho do Senhor Jesus. Este é o sangue da aliança que a lei estabeleceu com vocês na conversão. De acordo com todas essas palavras, Moisés pegou o sangue e disse, este é o sangue da aliança que Deus fez comigo, com você. E ele colocou o sangue nas pessoas e na lei. É muito interessante porque depois há outra pessoa, chamada Jesus Cristo, que vai dizer quase o mesmo. Ele pegou o cálice e disse, isto é o sangue da nova aliança que Deus criou. Então havia o sangue da aliança e Jesus veio depois com o sangue da nova aliança. Então a aliança com Moisés é que ele os abençoará se mantiverem toda a sua lei. E o coração da lei, podemos dizer a lei que era a lei de Israel, o país, que era a lei das ofertas. E havia os 10 mandamentos que de alguma forma faziam parte da lei. Os 10 mandamentos eram: escreveu em tábuas de pedra para que Deus os abençoe se guardarem toda a lei. Vão quebrar a lei, eles vão experimentar maldições. E o sinal dessa aliança eram as tábuas de pedra. E eles foram colocados em uma arca da aliança. Porque quando Deus lhes deu a arca deu a Moisés as tábuas de pedra, onde Deus com sua própria mão colocou as tábuas de pedra. Quando escreveu os 10 mandamentos, disse a Moisés que deveria construir uma arca e colocar a aliança dentro dessa arca. Arca de madeira. E ele fez isso. Então é realmente interessante e novamente Deus é fiel. Se eles seguirem sua lei, serão abençoados. Mas se violarem a lei, serão amaldiçoados. E vemos isso ao longo da história. Eles se relacionam. Quem está sob essa lei? Fui amaldiçoado e abençoado ao longo da história. E se você olhar para essa lei e veja qual é a maldição que vai cair sobre esse povo, é quase como estudar a Segunda Guerra Mundial. Os judeus foram mortos. E como foram perseguidos. Sim, tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas se voltaram contra os judeus. Então, Deus é fiel. Se eles seguirem a lei, ele os abençoará. Mas se eles violarem a lei, serão amaldiçoados. Porque essa era a aliança que eles haviam concordado em fazer. Com Deus disseram, vamos cumprir cada palavra. Mas eles não fizeram isso. E vou voltar a esse pacto mais tarde, porque você vai ver algo interessante. Depois temos a aliança com Davi, rei Davi. A aliança de Deus com Davi. Deus fez uma aliança com Davi e disse algo interessante em 2 Samuel 7. Quando seus dias terminarem e você descansar com Jesus Cristo, você, uma sentença, levantarei sua descendência para sucedê-lo. Você é carne e sangue e eu estabelecerei o seu reino. Ele é o único. Quem construirá uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o nome dele em nome de Jesus Cristo. O trono de seu reino para sempre, eu serei seu pai e ele será meu filho. O filho do rei Davi de Salomão, no ano 950 a.C., fez uma aliança com Deus. Dezembro. Ele criou um templo e nesse templo colocaram
o templo de pedras e a arca da aliança nesse templo. Mas nós sabemos hoje que o que Deus está dizendo aqui é que Ele vai estabelecer seu trono para sempre. E Ele será. Eu serei seu pai, Deus disse, e Ele será meu filho. Está falando de Jesus. Está falando de Jesus que um dia Jesus vai vir, o Filho de Deus. E ele será rei para sempre, e ele criará uma casa por Deus. E isso é tão interessante, porque é uma imagem tão clara da nova aliança. Deus disse a Davi que um de seus descendentes iria reinar para sempre. E ele deve construir. São simples. E Salomão fez isso. Mas quando Jesus veio, ele criou um novo templo, não um templo de pedras mortas, um templo de pedras vivas. Um templo de pedras vivas, somos o templo de Deus. E onde está a aliança, os 10 mandamentos, a arte da aliança? Os 10 mandamentos, a lei, a arte do mandamento, não foi colocada em um edifício físico, em um templo. Não, na nova aliança está lido nos nossos corações. A lei continua sendo lida nos nossos corações. Obrigado. Não está gravado na pedra da morte. Símbolos e deitados em um prédio. Não, está escrito em nossos corações e colocado em nosso corpo. Porque somos o templo do Espírito Santo. Espírito Santo. Faça isso. E esta é uma imagem tão clara. Agora vou passar pelo Novo Testamento em breve e você verá como isso tudo é um retrato do tempo em que vivemos hoje. E é tão interessante porque também quando você vê como Pedro e o outro estava pregando o Evangelho no livro de Atos, você vê que eles sempre se referem à Bíblia e sempre voltam à Bíblia e sempre voltam. Para isso, por exemplo, quando o capítulo 1 de Mateus começa dizendo que Jesus é o filho de Davi, quando Pedro se levantou no Pentecostes e pregou o Evangelho, ele disse que Jesus era a realização da promessa que foi dada a Davi. Então aquelas pessoas que sabem que Cohen e Deus fizeram com David quando ouviram isso, então soube quem era Jesus. Ele era o filho de Davi. Ele era aquele que iria construir um novo templo. Ele é o que iria estabelecer seu reino para sempre. E muito frequentemente falam sobre isso, falam sobre aqueles. E quando Pedro estava pregando mais tarde, no livro de Atos, capítulo 3, você leu aqui que ele disse: pois Moisés disse, o Senhor seu Deus levantará para você um profeta como eu dentre o seu próprio povo. Pessoas, vocês devem ouvir tudo o que ele diz. Qualquer um que não ouvir ou não obedecer será completamente cortado do seu povo. Então lemos aqui que Jesus, ou aquele sacerdote Pedro, Moisés disse que Deus levantará um profeta como ele. E agora devemos ouvir esse profeta. E todos que não ouvirem esse profeta, que não obedecerem a esse profeta, seriam crucificados. Interrompido. Quero ler algo de Jeremias, porque ele profetizou sobre o novo tempo, que ia acontecer sobre a nova aliança. Vamos fazer isso. Para olhar, e ele diz isso sobre a nova aliança. Este é o pacto que farei com o povo de Israel. Povo de Israel, depois desse tempo, declara o Senhor, eu colocarei minha lei em prática. Eu vou em seu meio e escrevê-lo em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo.
Não haverá mais provocações entre vizinhos, nem dirão uns aos outros: conhecerão a lei, pois todos me conhecerão, do menor ao maior. Me from the knees. A cada um deles para o maior declara o Senhor, pois perdoarei sua fraqueza e não me lembrarei mais de seus pecados. Mas, quando Jeremias veio e disse isso, e profetizaram sobre a nova aliança que Deus fará, ele disse algo bem diferente da antiga aliança, a aliança com Moisés. Porque quando Moisés veio com a aliança, depois Deus, com suas próprias mãos, escreveu os 10 mandamentos em pedra de modelos e depois colocaram na arca e no templo. Mas um dia, Deus colocará a lei em nosso meio e a escreverá em nossos corações. E esta era a diferença. Isso não estava escrito em seus corações, estava escrito fora de seus corações, nas pedras dos templos. Mas agora vai ser escrita no coração. E ele disse algo além de interessante. Ele disse: vou colocar minha lei em seu interior e escrevê-la em seu coração. Ela está falando sobre uma nova criação, algo novo. Algo novo vai acontecer dentro de nós, uma nova criação. Ele está falando sobre como todos me conheceriam. Então ele está falando sobre comunhão com Deus. E ele fala sobre como ele perdoará o pecado deles e não lembrar mais disso. Então é tudo sobre ser livre de culpa, vergonha e condenação. É tão interessante porque a nova aliança com Jesus Cristo, o tempo em que estamos vivendo hoje, aconteceu algo que a antiga aliança com Moisés não poderia fazer. E o que foi isso? Fazer uma nova criação, criar comunhão entre nós e Deus. E nos libertou da culpa, vergonha e condenação. Eu não me sinto condenado. Eu não ando por aí com vergonha. Eu não ando por aí com culpa. Por quê? Porque não estou sob a lei, não estou sob o Antigo Testamento, a antiga aliança com Moisés. Não, estou na nova aliança com Jesus Cristo. E porque sou isso? Sou uma nova criação. O Senhor está com você. A lei de Deus está escrita no meu ser mais íntimo, está inscrita no meu coração. E Deus removeu, afasta-te de mim, meu pecado, e não se lembram mais deles. E por isso sou livre da culpa, livres de vergonha e livres de condenação. E é tão interessante porque se você olhar para isso, tantas pessoas nas igrejas hoje não têm isso. Ainda vivem sob a antiga aliança. E vamos olhar para isso agora. Vamos ver o que é a nova aliança e como podemos entrar e caminhar sob a nova aliança. Quer dizer que quando a Bíblia fala sobre a antiga aliança, isso não significa que todos esses convênios se foram, não. Todos eles são convênios. E a nova aliança é em vez da antiga, e a antiga fala sobre a lei de Moisés. Isso é o antigo. Isso não é o antigo. A aliança com Noé ainda está acontecendo hoje, porque essa era uma aliança eterna. Vai continuar enquanto o céu e a terra existirem. Essa aliança vai continuar. Mas aquela aliança era apenas por um curto tempo até que o Cristo Messias viesse. E agora ele veio e criou uma nova aliança. Então é tão importante porque muitas pessoas pensam: não estamos mais sob a antiga aliança, e jogam tudo do Velho Testamento fora
Não. Isso ainda acontece hoje. É só isso. Lei de Moisés que não seguimos mais. Então posso dizer que isso supera a lei de Moisés e afirmar que acabou. Nova está fora. Nós não precisamos viver sob a lei de Moisés. Não precisamos oferecer animais porque temos um. Quem ofereceu sua vida uma vez por todas. Eu falei sobre isso na última vez, quando olhamos para Hebreus, e é Jesus. Então Jesus foi uma oferta única para todos, então não precisamos oferecer animais hoje. Não estamos sob essa lei hoje. Mas, de muitas maneiras, tentamos construir um relacionamento com Deus. E tentamos estabelecer uma relação, construir igrejas do Novo Testamento sob a regra do Velho Testamento. Por exemplo, quando falamos sobre dizimar, dar 10% do seu salário para uma igreja. O Novo Testamento não está falando sobre isso. Não devemos, dar. Devemos dar, claro. Mas a Bíblia não diz que devemos dizimar da maneira que estão dizimando. E muitas pessoas não sabem o que é o dízimo também. Porque se você for, é droga isso. Moisés, a lei de Moisés. E veja o que era Titã. O tempo era muitas coisas, nunca era apenas temporário. Às vezes você tem que dar o dízimo, outras vezes você tem que consumir o seu dízimo. Às vezes você tem que ir à igreja, tem que ir à igreja, tem que ir à igreja para pegar um dos dízimos. E você não deve dar a cada 7 anos outros dízimos. Havia diferentes tipos de dízimo. Se eles têm um rei, você também tem que dar o dízimo ao rei. Então, o dízimo é muito mais do que apenas o que fazemos hoje. Mas nós hoje pegamos um versículo de Malaquias, que fala sobre isso, e então dizemos que devemos dar 10% para as igrejas. Não, nós não estamos sob essa lei. E quando começamos a ficar sob a lei, algo está errado. E então nós dizemos, sim, mas Jesus falou sobre o dízimo. Mas isso é algo que precisamos entender ao falar sobre os testamentos Antigo e Novo. O problema com a Bíblia hoje é que dividiu a Bíblia da forma como a chamamos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E acreditamos que tudo aqui, porque é chamado de Antigo Testamento, tudo é antigo. E tudo aqui é novo. Não, muitas das coisas no Antigo Testamento são para nós hoje, não é antigo. Ainda está acontecendo. E algumas das coisas no Novo Testamento não são para nós hoje, porque ainda faziam parte do Antigo Testamento. Deixe-me explicar quando Jesus disse aos fariseus: vocês devem dar o dízimo. Eles deveriam digitar o que receberam? Sim, deveriam. Por quê? Porque estavam sob a lei, eles têm terra em Israel. E ainda fazia parte de quem eles eram. Então, Jesus está falando com eles sobre o que devem fazer e lembrar, os evangelhos são... Quando você lê o Evangelho, precisa entender que de muitas maneiras ainda faz parte da antiga aliança. Por exemplo, no Novo Pacto, lemos sobre o batismo nas águas por meio de Jesus Cristo e lemos sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas nos 4 Evangelhos, lemos sobre o batismo. Nos Evangelhos, ninguém foi batizado em água em nome de Jesus Cristo. Ninguém foi batizado com o Espírito Santo porque ele ainda estava lá. Ainda não estava lá, a nova aliança de Jesus ainda não estava estabelecida, do jeito que é hoje. Então precisamos entender com quem Jesus está falando e por quê. Quando e sobre o que Jesus está falando, às vezes ele está falando com pessoas sob a lei e falando sobre o que é a lei. Às vezes ele faz, outras vezes ele fala sobre o que vai acontecer. E isso é algo que você precisa do Espírito Santo para ajudar, para não se perder, perdido no que Jesus está dizendo. Sim, a nova aliança. A aliança naquela época era que Deus nunca destruiria o céu e a terra.
e o arco-íris era um sinal. Aqui Deus quer abençoar Abraão e seus descendentes e quer dar-lhes o país Israel, e a circuncisão era um sinal. Aqui ele está falando sobre um rei que vai governar para sempre e que ele deve construir um templo. E então Jesus veio, e essa aliança é diferente da aliança de Moisés também, porque esta é uma aliança para todos os que acreditam. Não era só para os judeus, era para todos os que acreditam. E a condição é que continuemos na fé. Não basta acreditar uma única vez. Qualquer um tem que acreditar e continuar acreditando. E o sinal, de muitas maneiras, batismo e o Espírito Santo como nossa herança. Leia sobre isso em Efésios 1, versículo 13. Livro de Atos 2. Então, o sinal de que você entrou na nova aliança é o batismo no Espírito Santo e o que Pedro falou. Pentecostes. E é tão interessante porque quando os judeus, no começo do livro de Atos, acreditavam que essa aliança era apenas para Israel, o povo judeu, e não para os gentios. Mais tarde, Deus falou com Pedro e enviou Pedro à casa de Cornélio e sua família, a uma casa de gentios não judeus. E quando ele chegou lá, ele falou e viu que o Espírito Santo desceu sobre aqueles gentios, porque ele os ouviu falar línguas. Quando ele ouviu aquelas pessoas falando em línguas, Pedro entendeu uma coisa. Uau, fazem parte da nova aliança. Lá ele entendeu porque eles, ao receber o Espírito Santo, ele entendeu que agora faziam parte da nova aliança. E o que ele ordenou que eles fizessem imediatamente? Ele não os mandou se circuncidar, não os mandou cumprir toda a lei. Ele não os mandou se circuncidar, não os mandou cumprir toda a lei. As 613 leis que Deus trouxe a Moisés. Não, ele ordenou a eles ser batizado imediatamente. Eles agora receberam o Espírito Santo. E quando ele viu isso, foi como? Uau, vá! E ele ordenou que fossem batizados na água imediatamente. Então eles não devem ser excluídos da nova aliança. E precisamos entender que nosso Deus é um Deus de aliança. Servimos a um Deus que faz alianças conosco e nossa vida é parte disso. E quando a Bíblia hoje diz que nós, pela graça de Deus, somos salvos através da fé, isso não significa que as pessoas não precisam ser batizadas. Isso não significa que as pessoas não precisam receber o Espírito Santo. Porque quando a Bíblia fala sobre batismo, o batismo é o batismo de Cristo. A graça, quando a Bíblia fala sobre a fé que agora nos salva, está falando sobre o pacto que é construído em Deus. Graça e fé é tudo sobre a aliança. E tem havido muitos mal-entendidos quando as pessoas leem a Bíblia. Porque quando lemos que não estamos sob a lei, não somos salvos por palavras. Estamos seguros. Tchau, seguro. Então, isso não significa que não devemos. Fé que nós não deveríamos ser batizados na água e no Espírito Santo. Porque esta é a condição, a fé, o pacto da fé. A aliança da graça é construída sobre. Mas hoje, porque as pessoas não sabem que Deus é um Deus de aliança. Eu conheci muitos cristãos, quem diz, mas somos salvos pela fé, através da graça somos salvos. Então não precisamos nos batizar, não precisamos obedecer a Deus. Mostra apenas que não entenderam o que é fé, o que é graça. Isso fala sobre a nova aliança de Jesus Cristo.
o Novo Testamento que derramou sobre a condição do batismo. Da mesma forma que isso é construído sob a condição da circuncisão. Então, acho isso realmente interessante. A nova aliança. E há tantas imagens nisso, também falam de um profeta que viria um dia. Um cordeiro morto que virá. Um homem morto. E um grande rei, e muitos judeus hoje acreditam que vão vir duas pessoas diferentes. Uma pessoa é um cordeiro sacrificado. A próxima pessoa é um grande leão ou um grande rei, mas é a mesma pessoa. Quando Jesus veio a primeira vez, ele não veio para julgar o mundo. Ele veio para salvar o mundo, veio como Cordeiro de Deus. Ia ser morto por causa do nosso pecado. Ele veio para estabelecer a nova aliança. Na próxima vez que voltar, voltará como um rei. E ele vai julgar o mundo. E precisamos entender o quadro geral para compreender a Bíblia. Moisés disse, este é o sangue da aliança. Ele disse que este é o sangue da... Mais tarde, em Lucas 20, Jesus pegou o cálice e disse, este é o cálice do Senhor Jesus Cristo, do novo pacto em meu sangue com Jesus Cristo. É derramado. A nova aliança é em substituição à antiga. Não tente viver sob a lei. Ela vem com tudo de acordo com a lei. Quando se trata do sábado, quando se trata do dízimo, quando se trata do sacerdócio, quando se trata do que Deus veio com Moisés. Moisés, não estamos sob a lei de Moisés. Agora estamos sob a lei de Cristo. Não estamos sob a lei de Moisés, estamos sob a lei de Cristo, o Novo Testamento. E vamos ver o que? Veio com o que Jesus disse, o profeta que devemos obedecer, o profeta que devemos escutar. Quero dizer que Jesus também foi muito radical. Ele é ainda mais radical do que quando lemos apenas a letra da lei. E antes de lermos isso, quero dizer que esta é uma boa notícia. Radical, mas ainda assim é uma boa notícia. A Bíblia diz algo interessante quando fala sobre a lei, pois no Velho Testamento a lei foi escrita com letras em tábuas de pedra. No Novo Testamento, a lei é escrita em nossos corações. Estamos agora vivendo na nova aliança. E 2 Coríntios capítulo 3 diz que estamos agora ministrando ministérios de uma nova aliança. Não do couro, mas do Espírito. Pois o couro mata, mas o Espírito dá vida. O diferente é que aqui o foco era a carta. Aqui o foco era o Espírito por trás da carta. A letra mata. O Espírito dá vida. E você pode ver uma imagem muito clara disso. Porque quando Deus veio com a aliança, mas quando Moisés desceu com os 10 mandamentos, já chegamos lá, eles quebraram a aliança. Porque muitos deles já lá quebraram o mandamento e fizeram um ídolo. E eles fizeram um bezerro de ouro e estavam adorando isso. E o que aconteceu? Eles quebraram a lei, a carta, e 3.000 pessoas Deus matou. 3.000 pessoas foram mortas quando Moisés desceu do Monte Sião com os 10 mandamentos. 3.000 foram mortos. A letra mata, mas o Espírito dá vida quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes. 3.000 pessoas. Deus, eu sabia. Vida. É tão forte de ver, porque quando o Espírito Santo desceu,
o dia em que celebravam quando Moisés desceu com a lei. Então, muitos anos depois, quando a nova aliança havia começado, eles estavam juntos e aquelas pessoas em Jerusalém estavam juntas lá, porque estavam celebrando como Moisés desceu com a lei. Mas agora, o Espírito Santo desceu e estabeleceu a nova aliança. E o que aconteceu? 3.000 se arrependeram, foram batizados na água e no Espírito Santo. 3.000 receberam uma nova vida. 3.000 morreram. 3.000 ganharam uma nova vida. Foi o que Jesus trouxe. Era o Espírito, não apenas a letra. E nós vamos ver isso, vamos olhar para o Espírito por trás da letra, porque então Jesus passa por todos os 10 mandamentos, de formas diferentes quando ele estava aqui na terra. E é tão interessante porque 9 dos 10 mandamentos, ele de alguma forma deixou isso muito claro e ensinou sobre o coração. Aquele que é muito diferente é o sábado, porque ele segue de muitas maneiras e fala sobre qual era o propósito do sábado. E eu tenho alguns versículos que posso ler sobre o sábado. Não quero me aprofundar muito agora. Mas quando falamos sobre o sábado, Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E o Filho do Homem é Senhor sobre o sábado. Quando Deus trouxe o sábado com os 10 mandamentos, eles distorceram tudo. E de alguma forma, o sábado deveria ser uma bênção para essas pessoas. Mas em vez disso, tornou-se uma nova maldição. Tornou-se algo que eles não deveriam fazer em vez de uma ajuda para eles. E é tão interessante porque a mentalidade dos judeus é que você não pode trabalhar no sábado. Você não pode fazer nada no sábado. Você deveria não cortar o cabelo no sábado. Não deveria ajudar pessoas no sábado. Não deveria fazer nada no sábado. E então Jesus veio e cumpriu toda a lei. Jesus também cumpriu o sábado? Sim, ele cumpriu. Mas em João 5 você lê que havia um doente e Jesus curou o doente. E os fariseus, os judeus, os líderes o perseguiram por causa disso. E então Jesus disse: meu Pai está sempre no seu trabalho para o cotidiano. E eu também estou trabalhando. Então, o sábado para Jesus era um sábado de trabalho. O reino de Deus não era um sábado para ficar deitado no sofá sem fazer nada e depois ir à igreja. Não, era um sábado em que ele saía e abençoava pessoas, curava pessoas e libertava pessoas. Estamos sob o sábado hoje? Não, porque isso descansa. O sábado falando sobre o que temos em Jesus Cristo. E nas cartas ninguém está dizendo que devemos guardar o sábado. Roma diz que um dia é impossível. É importante para uma pessoa e outro dia é importante para outra pessoa. E todos devem fazer o que fazem. Então, eu só quero dizer, mas o resto da lei, eu não quero entrar muito no sábado e tudo mais. Ser guiado pelo Espírito é muito mais fácil. O resto da lei, os 10 mandamentos em que Jesus está tratando, não da letra, mas do coração por trás dela. Ele está dizendo algo interessante sobre assassinato. Ele está falando sobre a lei que foi dito ao povo há muito tempo. Você não deve matar e todo aquele que matar será sujeito a julgamento. E essa era a lei. E então ele continuou, mas eu digo a vocês, e ele disse algo mais radical: se você tem ódio no coração, você não é um homem de Deus. Assassinato e todos que disseram você é um tolo estarão em perigo de inferno, de fogo. E ele continuou falando sobre a idolatria. Ele disse: vocês ouviram que foi dito que vocês não deveriam se envolver com idolatria, um dos 10 mandamentos. Mas eu digo a você que qualquer um que olhe para uma mulher com luxúria já cometeu adultério com ela em seu coração.
E ele continuou: foi dito que qualquer um que divorcie de sua esposa deve dar a ela um certificado de divórcio. Divórcio. Mas eu digo a vocês, e ele continua agora dizendo algo mais, e qualquer um que se casar com uma esposa divorciada cometeu adultério. Então, o que você vê aqui é que Jesus não se concentrou em foque apenas na letra da lei. Ele se concentra no espírito por trás dela. Os fariseus deveriam dizer: não, eu nunca matei ninguém. Ah, eu sou justo, nunca matei, nunca cometi adultério, nunca saí por aí fazendo isso, nunca me divorciei. Mas Jesus chegou ao espírito por trás do coração e disse: ok, talvez você não tenha feito isso físico, mas se você tem ódio no coração, então você é um assassino. Você olha com desejo para uma mulher, então você comete adultério. E assim por diante, e assim por diante. E esse era o problema com os fariseus. Eles só se concentravam na letra da lei. Você deve fazer a coisa certa, mas o coração deles estava totalmente partido. Deus. O problema era o coração. E Deus não quer um povo que o sirva pela letra, mas que por dentro seja totalmente corrompido, rebelde contra Deus. Antes de Jesus abordar alguns dos 10 mandamentos, ele disse isso em Marcos 5. Ele disse: não pensem que vim para abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. De outra forma, eu não vim para destruir a lei, mas eu vim para concluir. Isso é mais ou menos o que ele disse. Eu vim para realizar. Eu vim te ajudar a realizar isso, para que você não viva apenas pela letra, mas viva pelo Espírito. Verdadeiramente eu te digo, até que o céu e a terra desapareçam, nem a menor letra ou o menor traço da caneta, de algum modo desaparecerá da carta para tudo. Cumpre-se, portanto, qualquer um que deixar de lado um dos menores desses mandamentos e ensinar as pessoas a fazer o mesmo, será chamado, está no reino dos céus, mas todos que os praticam, ensinar outros a fazer o mesmo, será chamado grande no reino dos céus. Eu te digo que a menos que você seja justo, que dos fariseus e dos mestres da lei, você certamente não entrará no reino de Deus. Então Jesus não veio para destruir a lei. Ele veio para cumprir a lei, ele veio para completá-la. E eu acredito que estamos falando sobre a lei da oferta. Acabou. Já se foi, não oferecemos mais porque Jesus ofereceu. De uma vez por todas, a lei com o templo acabou. Jesus veio criar um novo templo. E os 10 mandamentos. A carta... De muitas maneiras é tudo uma coisa só. Acabou, não vivemos mais pela letra. Nós, como cristãos, não devemos viver pelos 10 mandamentos. Mandamentos e tente obedecer à letra. Não, devemos viver a nova vida. E viver pelo Espírito por trás da letra. Porque hoje não estamos sob os 10 mandamentos, da forma como está escrito nos 10 mandamentos. Não em pedras, não. Agora está em nosso coração. Está escrito em nosso coração e você vai ver isso mais tarde. Então a lei acabou porque Jesus veio cumprir a lei. Ele veio para realizá-la pelo seu Espírito. E então ele diz: a menos que você seja justo. Vamos perceber o que dos fariseus e mestres você não vai entrar no reino de Deus. Tente imaginar ouvir Jesus dizer isso. Aqui você é judeu e você é cristão. E você viu os fariseus e o professor que estava viver pela letra, que era fazendo tudo pela letra. Quem estava dedicando todo o tempo, toda a vida para viver corretamente pela letra. A lei de Moisés.
Eles estavam usando muito mais tempo, muito mais energia, estão mais ansiosos para obedecer à lei do que você estava lá. Mas então você ouve Jesus dizer: se a sua justiça não perceber eles, você não será salvo para entrar no reino de Deus. Se você ouvir isso, vai pensar: estou perdido, acabou para mim, porque não posso viver como eles estão fazendo. E Jesus diz que minha justiça vai perceber eles. Mas o que Jesus trouxe não era uma nova observação de aves. Jesus não veio com um grande carvalho, então vamos ter mais dificuldade. Não porque a verdade é estabelecida não livre, e não estamos sob a lei, há uma liberdade lá, mas vou falar sobre isso. E Jesus está falando sobre algumas coisas, e isso foi muito radical para eles, e você vai ver algo interessante agora. Quando ele fala sobre as guerras, mais tarde ele falou novamente sobre divórcio com seus discípulos. E você lê em Mateus 19, eu vou pegar alguns versículos, eles estão falando sobre divórcio e novo casamento e essas coisas. E Jesus disse aqui, você não leu, ele respondeu, que desde o início da criação, Deus os fez homem, macho e fêmea, homem e mulher. Então Jesus, quando falou sobre isso com os discípulos depois, ele disse para vocês, não, desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher, e o que Deus uniu agora. As pessoas devem dividir-se. Agora, ele não está falando sobre a lei. Está falando sobre antes da lei. Ele está falando sobre como Deus criou o céu e a terra antes do pecado entrar no mundo. Ele está falando sobre Adão e Eva. E é tão interessante, porque Jesus é o novo Adão. Ele veio à terra, ele veio à terra, ele veio à terra, ele veio à terra, para tornar tudo bom. Que foi destruído por Adão e Eva. Então ele está falando sobre isso de repente, e eles não entendem. Então disseram a ele, por que então, eles perguntaram, Moisés ordenou que um homem desse à esposa um certificado dos conflitos e mandá-la embora. Então, a vida deles. Mas por quê? Se isso é o que você está dizendo agora, Jesus, por que Moisés, então, nos permitiu fazer isso? E Jesus respondeu, Moisés, permitido para você. Ele permitiu que você se divorciasse da sua esposa porque seu coração estava endurecido. Mas não foi assim desde o início. Ele está muito interessado nisso e continua. E foi tão radical o que Jesus estava dizendo, muito mais radical do que a lei propôs, o que Moisés disse. Então eles disseram, os discípulos disseram a ele, se essa é a situação entre o marido e sua esposa, então é melhor não casar. Então tente imaginar, aqui temos os judeus, os discípulos que sabem a lei. E vamos conversar com Jesus sobre isso. E então ele disse a Jesus, o que sobre essa coisa de divórcio? E então ele disse, desde o início não era assim. E aí ele começa a falar sobre o início, como era antes do pecado entrar no mundo. E eles não entendem porque Jesus está falando apenas sobre o início. E enquanto Moisés dizia isso, ele disse, por que Moisés então permitiu que um homem se divorciasse se era assim? E então ele disse, Moisés permitiu que vocês se divorciassem da sua esposa porque o coração de vocês era duro. Eles são compridos. Foi um meio termo em vários aspectos. A lei não conseguiu fazer o que deveria por causa dos corações duros deles. O coração deles era duro, o coração deles era como pedra. E isso por causa do coração duro. Permitido algo que não era desde o início. Moisés permitiu que um homem se divorciasse de sua esposa, mas agora Jesus veio com algo mais radical.
Ele veio para fazer a lei. Ele veio para arrume tudo que foi destruído por Adão e Eva. Eva e esta é toda a parte com a nova aliança. É o jugo de Sião, é de Sião. Jeremias profetizou sobre isso, e também Ezequiel. Veja o que Ezequiel disse. Eu lhes darei um coração unido e colocarei um novo espírito neles. Eu vou remover deles seus corações de pecado, pedra, e dar a eles um coração de carne. Então isso foi um compromisso. Moisés permitiu que as pessoas fizessem algo que não existia desde o início, mas ele fez isso por causa da dureza dos seus corações. Mas então uma nova aliança surge. Jesus veio para cumprir a lei, não apenas a letra, mas o espírito por trás dela. Você faz isso. E ele fez isso, lidando com o problema. O problema. Seus corações eram duros. Então ele veio em uma nova aliança para remover os corações de pedra. Nos dê um coração de carne. Por quê? Certo? Então nós ou eles seguirão meus decretos e tenham cuidado em seguir minhas leis. Eles serão meu povo e eu estarei lá por eles. Deus, isso eu coloquei aqui. Isso é o que a nova aliança é. É sobre isso que se trata. Jesus veio cumprir a lei. Ele veio para remover este coração de pedra, para levar este longo e pesado fardo do pecado. E a lei, o espírito da lei em nossos corações. Então seguiremos seus decretos e guardaremos suas leis. Eles não conseguiram porque seus corações estavam duros. E a lei de Moisés, em muitos aspectos, foi um compromisso. E lá Jesus veio e falou sobre o espírito por trás da lei. Deus não quer que apenas o sirvamos por fora. Ele quer nosso coração. Corações, Ele não quer que tenhamos corações divididos. Quer que nossos corações sejam unidos. Corações, Ele venceu isso. A toda a aliança é sobre os corações. Quando recebemos o Espírito Santo, falei sobre isso há algum tempo. Quando recebemos o Espírito Santo, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. O amor de Deus é derramado pelo nosso Espírito. O que Jesus diz sobre o amor de Deus? Os mandamentos agora, que são baseados em duas coisas. Que você deve amar a Deus. Ame o Senhor nosso Deus com todo o seu coração, com sua alma e com todas as suas forças. Este é o primeiro e maior mandamento, e há um segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se apoia toda a lei e os profetas. Então agora devemos amar nosso Deus com todo o nosso coração e amar nosso próximo. Ele conquistou o nosso coração. Continuamos, apenas vou a algumas escrituras onde você pode ver isso tão claramente. Entre a lei e a nova aliança e o que Deus fez. Ele fala muito sobre isso. Eles todos governam, está agora deixado de lado. Então, não estamos mais sob a lei de Moisés. Não estamos sob a lei escrita. Não estamos sob isso, são todas regras. Agora, deixamos de lado, porque era fraco e inútil a lei de Moisés. Não podia fazer qualquer coisa. Perfeito. A lei de Moisés não podia torná-lo perfeito. Mas agora, uma esperança melhor. Foram-nos dados e com essa esperança nos aproximamos de Deus. Então, está falando sobre a lei. Não podia tornar nada perfeito, a lei era útil. E Romanos 8 fala muito sobre isso. Eu vou pegar apenas algumas palavras aqui. Pois o que a lei não conseguia fazer devido à fraqueza da carne. Nossa carne, a carne é fraca, a carne deles era fraca, o coração endurecido. Pedra, então a lei não conseguiu fazer
o que deveria fazer. Mas Jesus veio para cumprir a lei, nos dando um novo coração e endireitando o coração. Lei em nossos corações. A lei não pôde fazer isso por causa da fraqueza da carne. Não precisamos ser circuncidados. Precisamos ser batizados porque é lá que cortamos a carne. Para que o justo requisito da lei fosse cumprido. Seja plenamente cumprido em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Senhor. Assim, a exigência justa da lei deveria ser plenamente atendido em nós. Não andem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vou voltar a esse assunto. E em muitos lugares também em Roma. E eles estão falando sobre como era uma vez e como é agora. Em um lugar, mas agora. Morrendo pelo que se é preso. Nós fomos libertação da lei para que sirvamos na nova maneira do Espírito e não na antiga maneira do código escrito. Nós não vivemos pelo antigo modo de ler o código. Não vivemos pela lei. Vivemos pelo Espírito. Vivemos o novo caminho do Espírito, mas agora fomos libertos do pecado e nos tornamos servos de Deus. Os benefícios que você colhe levam à santidade. E o resultado é vida eterna. Eles resolvem. Dessa vida em santidade é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso. Senhor, quero te mostrar algo. A lei de Moisés era fraca. A lei de Moisés não conseguia fazer o que deveria fazer, porque seus corações eram duros. Então Deus criou uma nova e melhor aliança, e nessa aliança Ele criou um novo coração em nós. Ele escreveu o coração, a lei, os 10 mandamentos, não em pedras, e colocá-los em um templo. Mas Ele o escreveu em nossos corações. E colocá-lo em nosso corpo vivo, nosso templo. Somos o templo do Espírito Santo. Palavra. Agora podemos ter comunhão com Deus e por isso estamos livres de culpa, vergonha e condenação. A lei de Moisés não conseguiu fazer isso. Então Deus veio com algo melhor. A lei era incapaz por causa de nossa carne. Mas Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Ele fez o que deveria fazer, o novo sangue da aliança. Então agora o requisito da lei é plenamente cumprido em nós. Quem não vive de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito, agora serve de uma nova maneira do Espírito. Quero destacar que o requisito da lei é totalmente cumprido em nós. Não ande conforme a carne, mas conforme o Espírito. É totalmente feito em nós, não por nós. Não devemos voltar à lei novamente e focar na lei o tempo todo. Agora eu não devo fazer isso. Agora eu não devo fazer isso. Agora eu não devo fazer isso. É como se eu dissesse para você, você não vai pensar de um rosa. Elefante. Não pense em um elefante cor-de-rosa. Agora temos o dedo de um elefante rosa. E se você continuar vivendo vida em que você pensa, não devo olhar com cobiça para uma mulher, não devo olhar com cobiça para uma mulher, não devo ter ódio no coração, não devo ter ódio no coração. Se isso for seu único foco, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai viver essa liberdade, mas se souber que não está sob a lei escrita, o código escrito. Mas você está sob o Espírito e simplesmente permite que o Espírito Santo o mude
e viva através de você. Sua experiência de liberdade. Não me concentro nisso. Me concentro na nova vida. Me concentro em servir Jesus. Me concentro no que o Novo Testamento e as palavras de Jesus estão dizendo. O que a Bíblia diz e eu o sirvo. E quando me concentro nele, o sirvo. Então eu posso parar e olhar para trás e dizer, nossa, faz muito tempo desde que eu olhei com desejo para uma jovem mulher. Faz muito tempo desde que eu olhei com desejo para uma jovem mulher. Faz muito tempo que tenho isso no coração. Não é porque eu digo que não devo fazer, não. Porque vivo a nova vida. E quando vivo a nova vida, a exigência da lei é cumprida em nós. É tão importante. E se eu olho para as igrejas hoje, muitas pessoas nas igrejas não estão salvas. Para ser honesto, eles não estão salvos. Ainda estão vivendo sob a lei no antigo pacto. Não são salvos. Eles não têm o batismo na água. Eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm a nova vida. Sobre isso, e essas pessoas sentirão culpa, vergonha e condenação o tempo todo. E não importa o que você diga a elas. Saia e pregue o evangelho que você tem. Ficar longe dessas coisas que são pecado, não importa o que digamos. Dizem, vão sentir, condenação, me sinto condenado, e sempre viverão assim. Vive e sente isso, não importa o quê. O que você manda eles fazerem. Porque tudo o que você diz com eles seria como uma nova lei. Mas se você é uma nova criação, se é livre, pode ler a palavra de Deus e não se sentirá condenado por isso. Em vez disso, você vai sentir, eu preciso pegar isso, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso viver isso. Mas você não faz isso com vergonha, você faz em liberdade. E muitas pessoas não estão hoje na igreja porque nós comprometemos o que o evangelho realmente significa. Nós dizemos, convide Jesus para o seu coração e você será salvo. Não há arrependimento, não há batismo nas águas, não há batismo com o Espírito Santo. Isso, e por isso, as pessoas tentam viver pela letra da lei, mas ela não está escrita em seus corações. E porque não está, elas não conseguirão fazer isso e vão cair o tempo todo. Há também algumas pessoas que experimentaram a nova aliança, mas porque eles estão em uma igreja onde estão sempre falando sobre a antiga aliança e a lei, e você tem que fazer isso, e você tem que fazer isso. O que fazer? E o foco é sempre no que você tinha que fazer. Do Espírito Santo e uma nova vida. Então eles começam bem, mas se submetem à lei mais uma vez. Eles começam no Espírito, mas se submetem à lei. E quando você se submete à lei, se sentem condenados mais uma vez. Não estamos sob a lei da letra escrita. Não estamos sob a lei. A maneira como os judeus faziam. Não, agora estamos na nova aliança. É tudo sobre a nova aliança. A nova vida pelo Espírito. Espírito, e você não cumpre essas coisas. Jesus está dizendo ao dizer, eu não posso. Não, você o cumpre vivendo com Ele. E a diferença entre a nova aliança e a velha aliança é que a nova criação, o batismo de água, o Espírito Santo, tudo isso recebemos pela fé. Antes de termos obedecido a qualquer lei de Deus, é um presente de Deus. E a partir desse momento somos justos. Não é como se tivéssemos que trabalhar e fazer muitas coisas para nos tornarmos justos. Não, nós nos tornamos justos. Vem justos! Entramos na nova aliança pela fé, fazendo o que a nova aliança diz. Arrepender-se, batizar-se, receber o Espírito Santo pela fé. Chegaremos lá e obteremos a justiça de Deus. Eles já estão lá desde o início. E ali temos isso. E então começamos a caminhar a nova vida na liberdade. E esta era a diferença também entre a velha aliança e a nova aliança. Nós não estamos mais sob a lei. Não estamos sob a lei de Moisés. Isso é correto. Agora, estamos em uma nova aliança. Estamos sob a lei de Cristo.
Devemos obedecer a Jesus. Vivemos pela nova aliança, o Novo Testamento. E a lei de Moisés é como 613 leis no Novo Testamento. Há mais de 1.100 coisas como devemos fazer e não fazer, e coisas que devemos ouvir. 1.100, muito mais do que isso. E eu posso ler algumas das coisas. Examine-se, veja se você está na fé. Isso é algo que devemos fazer. Devemos nos examinar. Ame uns aos outros. Devemos fazer isso. Devemos odiar o mal. Façamos isso. Exortem uns aos outros. Devemos fazer isso. Ofereçam seus corpos como um sacrifício vivo. Devemos fazer isso. Fugir do pecado sexual. Devemos fazer isso. Fugir da idolatria. Devemos fazer isso. 1.100 lugares como este. Um dos lugares onde Jesus também disse isso é: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Também devem fazer isso. Aceitem meu juramento e aprendam comigo, pois sou gentil e humilde de coração, e eu vos darei descanso para a vossa alma. Almas, pois meu trabalho é fácil e meu fardo é leve. Isso também é algo que devemos fazer. Diferente quando falamos sobre a nova aliança e a lei de Jesus, isso é algo... Não podemos pegar 1.100 e memorizar. Devemos fazer isso. E Jesus também disse: saiam e preguem o evangelho às pessoas. Ele disse: saiam e preguem o evangelho às pessoas. O mundo inteiro, ok, tenho que sair, mas também tenho que me examinar e tenho que fugir disso, também tenho que fugir disso. Não, não, não. A lei de Jesus não funciona assim. Esta é a nova vida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sabe onde você está. E é tudo sobre ouvir o Espírito Santo e viver a nova vida. E às vezes, o Espírito Santo vai falar com você e dizer: fuja disso, não faça isso, faça isso. Outras vezes, o Espírito Santo diz que você tem que sair. Deus, você tem que me obedecer, tem que sair e pregar o Evangelho. Esta é a verdade, é o que Jesus está dizendo. E o Espírito Santo vai falar com você, e você obedece e vai e faz. Outras vezes o Espírito Santo dirá: relaxe, venha até mim, venha a mim. Tome meu juramento sobre você, agora você está assumindo demais, tome meu juramento sobre você. E essa é também a verdade. Isso é o que o Espírito Santo está dizendo. E isso é o bom. O bom é que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Ele nos ensinará toda a verdade, tudo o que precisamos, e nos ajuda a lembrar tudo o que Jesus disse. Não sei onde você está na sua vida, mas começamos com arrependimento, batismo no Espírito Santo, uma vida nova, então somos livres. Sem culpa, estamos livres do pecado. E o Espírito Santo começa a nos confrontar. No início da minha vida, era uma coisa física grande, como uma árvore de dólar. E desde que eu fiz bebendo e fazendo coisas que eu fiz porque saí do mundo e fui salvo. Então houve um tempo em que foi o temor de Deus. Deus trabalhou em mim. O Espírito Santo. Então houve um tempo que era o Pai de Deus. Depois houve um tempo que era sobre a esposa de Deus. Esposa de Deus, esposa de Deus, esposa de Deus. Eu fiz o que fiz, agora não é mais um grande pecado, agora é meu coração. Por que você disse isso? Por que você fez isso? É porque você é orgulhoso? O que há de errado com você? Você constrói o seu próprio reino ou você constrói o reino de Deus? E o Espírito Santo começa a lidar comigo nisso. Isso é tão importante que entendamos que existe uma jornada. Que entendemos que não depende de nós para consertar a vida de cada pessoa, mas é a nova vida e o Espírito Santo. E alguns anos atrás eu era mau líder, porque eu disse a ele: você não deveria fazer isso, você não deveria fazer isso. E comecei a dar-lhes a lei novamente: você não deveria fazer isso, você não deveria fazer isso. E as pessoas, não ajudava as pessoas a ficar lhes dando a lei o tempo todo. E isso é o que muitas igrejas fazem. Não, ao invés disso, você dê a eles a nova vida.
Ajude-os, a lei é boa. O que Paulo está dizendo é: sabemos que a lei é boa. Se usamos corretamente, então a lei é boa. Se a usarmos corretamente, que sabemos que a lei não é feita para os justos, mas para os que violam a lei e assim por diante. A lei não é para os justos, é para os pecadores. Pecadores! Eu uso a lei quando compartilho o evangelho. Eu também uso o que Jesus está dizendo aqui para fazer as pessoas entenderem o pecado deles. E às vezes eu compartilho o evangelho com pessoas na igreja que se dizem cristãs porque vejo por suas vidas que não são salvas, não vivem na igreja. Ainda estão sob a lei, ainda vivem no pecado, então lá também uso a lei. Mas para as pessoas que estão começando uma nova vida, não devemos usar a lei o tempo todo, não devemos ajudá-las a entrar e caminhar pelo Espírito. E eu vi, depois de deixar o Espírito Santo agir na vida das pessoas, elas se tornam mais fortes do que eu jamais vi antes. Porque é o Espírito Santo que lida com isso. Eles e eu sou de A, B, C, D, E, talvez eu esteja no M ou em outra letra agora. Algumas pessoas estão em P, algumas pessoas estão em E, algumas pessoas estão em diferentes lugares em suas jornadas. Mas o Espírito Santo sabe onde estão e do que precisam. O próximo passo é então devemos pegar não os 1.100 leis perdido. Jesus está vindo com eles e o Novo Testamento devemos levar. Acabei de ler o Novo Testamento e rezar, buscar a Deus e deixar o Espírito Santo agir em nós. Não foque apenas na letra. Não se concentre na letra do Antigo Testamento. Você está livre. Concentre-se no Novo Testamento. Concentre-se no Espírito. Vou parar agora e realmente espero. Este ensinamento vai te ajudar e te libertar. Você vai entender que não está mais sob a lei. Agora você deve se concentrar no Espírito. Servimos no novo caminho do Espírito de várias formas. É fácil ser cristão. Apenas ouça o Espírito Santo. Pegue o Novo Testamento. Leia a palavra. Leia toda a Bíblia, claro. Mas leia o Novo Testamento e deixe que ele entre na sua vida, que faça parte de quem você é. E então, você vai experimentar como o Espírito Santo algum dia? Não, você tem que fugir disso. Não, você tem que fugir disso. Para fazer isso, o Espírito Santo está trabalhando em nós. Ele está nos lembrando. Você tem que sair e pregar. Ei, relaxa, entra. Toma o meu jugo sobre ti, relaxa, fica comigo, o Espírito Santo está nos guiando. E é isso que vivemos hoje. Não vivemos pelo código escrito, vivemos pelo Espírito. A nova vida, o que a lei não podia fazer, Jesus veio e fez. No novo pacto, escrevendo a lei em nossos corações e nos dando um novo Espírito. E acredito que isso vai te ajudar e te libertar. Então vou orar agora e minha esposa vai cantar uma música. Deus, eu te agradeço por este ensino. Eu oro para que isso vá ajudar as pessoas e libertá-las, Deus, para entrar e viver a nova vida que você tem para todos. Deus, obrigado porque não estamos sob a lei. Estamos sob a graça. Estamos sob a verdade. Pela graça recebemos tudo. A nova vida. E lá começamos, e então começamos a viver na verdade, e lá a verdade vai nos libertar. Agradecemos por isso, Jesus, agradecemos por sua justiça. Pela fé, Jesus, agradecemos porque nos deu essa justiça. Então agora, por nosso amor a você, podemos te servir. Nós não seguimos seus mandamentos, então você tem que nos amar. Não porque te amamos, queremos seguir seus mandamentos. Mandamento, porque já derramaste teu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Queremos te servir. Então vem Jesus com teu Espírito Santo e abre nossos olhos e nos liberta. Em nome de Jesus, amém. É isso aí. Espero que você tenha tirado algo disso. Não é um fardo, é uma nova vida. Nos apaixonamos por Jesus, seguimos Ele e queremos mantê-lo. Seu amor, nós queremos servi-lo porque o amamos. É tudo por amor, é tudo por causa da nova vida. O novo Espírito, na próxima vez que eu for começar, serei mais prático.
E esta lição e a outra lição, quero ajudá-lo como você pode usar isso também. A outras pessoas, como você pode alcançar outras pessoas com isso. Então aguarde isso e Deus te abençoe.